Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Benecast. Meu nome é Marcelo Benevides e ao meu lado Ellen Benevides, a flor mais bela do meu jardim. Na verdade, eu sou o cravo e ela é a rosa. Ai, meu Deus. E hoje nós vamos aqui falar muito sobre proteção patrimonial, planejamento do patrimônio da família, sobre como você pode organizar aí melhor as suas finanças. Isso, inclusive, é algo que eu trabalho, né? E o convidado de hoje aqui também trabalha, um grande amigo meu. Fazemos parte de um mesmo grupo, de uma fraternidade de advogados. E a gente vai poder bater bastante papo sobre isso, né, meu amor? Sim, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Viana, sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora. Estamos aqui com o Dr. Guilherme. Bom, primeiro, muito feliz pelo convite. Há pouco tempo instalado de vez aqui no Rio e muito bom poder me conectar com vocês, poder a gente ter essa oportunidade de bater esse papo, falar de planejamento patrimonial, que para mim Sim. é o produto do presente e é o produto do futuro, não só para a advocacia, mas para todo mundo que trabalha com gestão, né? Então, todo tipo de prestador de serviço autônomo hoje tem que estar pensando em planejamento patrimonial. Sim, com certeza. E, cara, obrigado por você ter aceitado o convite, né? Você tá aqui hoje com a gente. E fala um pouco de você, como é que é o teu trabalho, o que você faz. Você acabou de falar que está se adaptando ao Rio, né? Sim. Fala de onde você veio, da tua história. Fala um pouquinho pra gente saber. Eu sou advogado, né? Desde 2014. Iniciei com o imobiliário, né? Me formei no Maranhão, apesar de ser baiano, me mudei para o Maranhão em 98 e lá fiquei. É o estado que me abraçou e que eu sou apaixonado. Então, me considero maranhense, né? E agora instalado no Rio. Trouxe a operação do escritório para cá para o Rio de Janeiro. A gente já operava no Sudeste, né? E hoje mantive a operação lá, muito do operacional, mas eu vim para cá porque a demanda já era muito grande. Já passava muito tempo fora de casa, então fazia mais sentido. Meu sócio ficou no Maranhão e eu vim para o Rio de Janeiro. Atuo especificamente hoje com direito empresarial, então meu escritório presta assessoria para empresas e eu, Guilherme, cuido especificamente de recuperação judicial e societário. E aí, em societário, a gente faz muito planejamento patrimonial de empresários. Muito legal, muito legal. E uma outra coisa que eu ia te falar, cara, importantíssima, né? Você falou do imobiliário, né? O imobiliário aqui no Rio, aliás, no Brasil inteiro, né? A gente sabe que, não sei qual a área específica, isso que eu vou te perguntar, porque a gente sabe que a gente tem um problema de regularização de imóveis gigantesco, né? Teve um estudo recente, acho que é de 2019, que existem 60 milhões de imóveis urbanos não regulares, né? Essa é uma área que o teu escritório trabalha também, atua nessa parte? A gente atua no imobiliário, mas não especificamente na regularização. Até porque, na minha concepção, a regularização é um produto muito bom e que eu acho que ele é mais direcionado para empresas de consultoria fora da advocacia. Hoje eu vejo empresas muito mais, vamos dizer assim, montadas para esse produto em específico. Bacana. Mas a gente assessora, a gente presta consultoria, inclusive durante a regularização, com orientações técnicas, mas não é um produto que é parte da esteira do meu escritório. O Rio de Janeiro ele tem um mercado imobiliário muito forte. Então, as demandas imobiliárias aqui são muito fortes. Só que o nosso escritório, como a gente atua muito para construtoras, a gente atua mais na parte de incorporação. Então, boa. A gente não fica tanto na regularização ou até por parte do consumidor, entendeu? Muito bom. A gente trabalha bastante, a gente faz bastante regularização de imóveis. Uso capião, reurb, adjudicação compulsória, até pode passar lá pra gente aí. Mais-valia. A parceria, mais-valia, uso capião de imóveis comerciais, né, que muita gente não sabe que pode, mas pode ser feito também. Legal. Mas voltando aqui ao nosso tema principal de hoje, né, como é que é possível, a gente está aí com a reforma tributária aí em vias de ser concluída. Temos um grande problema que é o aumento do ITCMD, né, que o ITCMD ele pode chegar até 20%, né, e que para mim já é um grande absurdo, porque se a gente pega todos os outros impostos que as empresas já pagam, né, principalmente o empresário, e a gente ainda vai ter mais um imposto de 20%, né, que pode chegar a 20%, porque vai ser escalonado. Como é que, dentro de todas essas más notícias que a gente vê por aí, né,
Como é que a gente pode se proteger disso, né? Qual é a melhor forma de se proteger disso? A gente estava até conversando agora aqui nos bastidores, você falando, tirou o imóvel, pegou o imóvel, vendeu, botou no nome do filho, abriu empresa no nome do filho, jogou. Isso não é planejamento patrimonial, né? Eu tenho ouvido muito que o produto ele está caminhando para a extinção, né? A holding familiar está caminhando para a extinção. Mas eu tenho entendido que a gente precisa informar um pouco mais o mercado. Por quê? Sim. Se a gente parar para analisar de fato a reforma tributária, ela contribui muito para o advogado, porque vai exigir mais da estruturação. O que acontece hoje é que o mercado de holding, falar no produto holding, é como as antigas revisionais bancárias. Virou algo muito pulverizado, que todo mundo diz que faz, poucas pessoas estudam de fato a estratégia. Sim. Então, eu entendo que a reforma tributária, primeiro, é uma necessidade do Estado. Acredito que em razão do excesso de gastos, eles estão tentando hoje quebrar uma estratégia de burla que o direito brasileiro criou. A gente tem que entender que a holding, por exemplo, era uma empresa de origem americana e to hold é uma controladora, né? Então ela foi feita para controlar outras empresas. Para ser, o direito corporativo americano ele trouxe a empresa, a holding, como uma forma de você unificar a gestão administrativa e financeira de várias empresas. Então, se eu sou dono de um grupo econômico, ao invés de eu ter uma estrutura administrativa financeira em cada um deles, eu vou ter uma holding que vai ser a controladora dessas empresas. Então, o brasileiro, a gente pegou a estruturação de holding, que é a estruturação societária, e utilizou alguns benefícios do Instituto da Doação para garantir blindagem patrimonial e também para diminuir e reduzir custos sucessórios. Então, a gente deu uma brasileirada na essência do Instituto e hoje a legislação ela vem tentando desestimular. Só que eu acredito que não é exatamente assim que vai acontecer. Os bons advogados, eles estarão, na minha concepção, melhor ranqueados no mercado a partir da reforma tributária. Porque com a estratégia adequada, onde é que a reforma tributária realmente ela está batendo? Ela está batendo nas empresas criadas que, na verdade, são imobiliárias, não são holding, não tem a finalidade de controle, tem a finalidade de burlar o fisco. Ela está batendo muito na burla da sucessão. Então, aquelas empresas, quantas vezes a gente já não foi procurado para fazer uma holding quando o dono do patrimônio já está com 80 anos? Então, ali você não tem um objetivo empresarial, você tem um único objetivo que é burlar o fisco. Ou feria legítima também, então, né? Feria legítima, de reduzir a cota de algum futuro herdeiro, de algum sucessor. Então, ou seja, o que a legislação vai fazer é tirar um pouco aqueles vendedores de soluções prontas, principalmente da internet. Mas é claro que é um aumento de alíquota considerável, né? A alíquota do ITCMD chegar a 20%, mas para mim o que vai bater o impacto imediato é o fato deles uniformizarem o piso, porque hoje você tem São Paulo, por exemplo, que você tem uma alíquota reduzida de 4%, se não me falha a memória. A Amazonas, até bem pouco tempo atrás, era 2%. Pronto. Único, né? Agora tem um escalonamento. Exato. Então, assim, eu acho que o impacto imediato é você uniformizar o piso. Isso as pessoas vão sentir de agora. As grandes fortunas, via de regra, elas já não eram feitas dessa forma. Já haviam uma estrutura e já haviam estruturas empresariais por trás. Sim. Então, não serão tão impactadas por isso, porque o patrimônio ele continua sendo produtivo. Isso aí é um outro grande engano, que as pessoas acharem que os ricos vão ser mais tributados com a reforma. Na verdade, quem vai ser mais tributado com a reforma o pobre e a classe média, né? Não, eles não estão, os ricos já estão preparados, gente. Já tem toda uma estrutura pronta, societária, com várias células empresariais, cada célula empresarial com uma função. Já fez ali a integralização de todo o patrimônio, já está tudo separadinho, já recebe ali o dinheirinho todo mês. Aí a gente chega num outro ponto, né? Já faz ali a sua distribuição desproporcional de lucros ali no mês, né? Oriundo de uma daquelas empresas, ou até de várias daquelas empresas. Aí a gente chega num outro ponto. A gente tem a reforma, mas a gente tem uma outra PEC, agora eu não lembro, acho que não sei se é 45 ou 75, que fala dos dividendos. O presidente Lula recentemente falou sobre isso, né? E eu tenho uma opinião pessoal, né, bem rasa sobre isso, não parei ainda para me aprofundar, que é o seguinte, cara, vai todo mundo passar para o lucro real e as empresas vão virar aéreas, vão virar lojas americanas, empresas aéreas,
todo mundo vai dar prejuízo, ninguém mais vai dar lucro. A emenda está saindo pior que o soneto, né? Exatamente. O que acontece? Se você transformar essas empresas de lucro real no mercado brasileiro, vai aumentar a sonegação de imposto. Sim. E vai aumentar a sonegação legal. Por que eu digo com a sonegação legal? A gente tem estratégias para aumentar a despesa da empresa ao ponto de reduzir o pagamento de impostos. Então, existe um impacto imediato, a notícia ela é impactante, só que cabe a nós, especialistas da área, levar informação para o mercado para que as pessoas entendam que não é bem isso. Os principais prejudicados são aqueles que fazem de qualquer jeito. Mas você chegar a um imposto de 27%, 20% para grandes heranças, isso não vai mudar a estratégia do grande empresário, dos grandes grupos econômicos, porque eles já fizeram doação de cotas sociais, já abriram essas empresas em capital aberto. Então, a transferência patrimonial ela não acontece na sucessão. Ela já não acontece. O planejamento sucessório é muito mais estratégico para esse público. Agora, as pessoas que fazem holding de até 10 milhões de reais em patrimônio, essas pessoas serão diretamente impactadas, porque são empresas eminentemente imobiliárias, em sua grande maioria, ou são empresas que têm como único objetivo mover o capital do pai para os filhos somente no evento morte. Aí colocam aquele gatilho sucessório dentro do contrato social e acham que aquilo resolveu todos os problemas. Então, essas holdings enlatadas, de fato, a gente não vai mais conseguir aplicar com o mesmo benefício. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou aqui agora, eu não sou advogada, então eu fico fazendo aqui nesse podcast, eu vou fazer mais o papel das pessoas que não têm conhecimento. Que é muito bom. Que é muito bom, que talvez sejam as pessoas que estejam vendo e que querem saber mais sobre esse assunto. Então, quando a gente fala de holding, a gente fala de um benefício que não é só sucessório. Na verdade, então, talvez agora seja um melhor... o maior benefício seja o de gestão mesmo, de gerir a empresa de uma maneira e que a sucessão acaba sendo por tabela, né? Então, principal, antigamente não era assim. É uma das vantagens, né? É uma das vantagens. Antigamente não era assim. As pessoas procuravam mais buscando a sucessão como principal benefício. E com tudo isso está acontecendo, o principal vai ser a questão da gestão mesmo. Eu costumo dizer que holding ela tem 3 benefícios claros. Primeiro, e para mim o principal, é a melhor organização patrimonial. Ou seja, se o teu patrimônio está mais organizado, ele vai ser mais produtivo e você vai gastar menos energia. Então, para o empreendedor, a gente tem eu particularmente falo algo que é minha função, é minha missão. A missão do meu escritório é deixar o empreendedor livre para empreender, que é o que ele faz de melhor. Então, uma empresa bem organizada, um patrimônio bem organizado vai fazer com que ele seja mais produtivo e esse empreendedor gaste menos energia na gestão do seu patrimônio. Então, o primeiro benefício é a organização patrimonial. O segundo benefício é sim a redução de impostos. Mas não porque eu vou reduzir o imposto de transferência causa-mortes, não. É porque se você organizar o seu patrimônio, naturalmente você vai reduzir impostos. Então, o planejamento tributário ele é parte do planejamento patrimonial. Só que a gente vende tudo como holding. Né? Mas eu poderia vender só quantos tributaristas no planejamento tributário. Né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é proteção patrimonial. É blindagem. Agora, eu não gosto do termo blindagem também, né? Eu acho que ele é mal utilizado. Blindagem quer dizer que não pode ser acessado. Não. Um carro blindado, se alguém der 10 tiros na mesma direção, atravessa. Sim. Né? Então, o fato eu não gosto de usar blindagem patrimonial, porque eu acho que ficou muito... ficou coloquial demais, mas, de fato, é uma proteção patrimonial, porque você pode pegar a sua atividade de maior risco, ou como não é algo de outro mundo. Você vai pegar a sua atividade de maior risco, colocar na base da pirâmide e colocar os seus principais patrimônios no teto da pirâmide. De uma para outra, você vai precisar fazer diversas desconsiderações de personalidade. Desconsideração normal e inversa. Normal e inversa. Quantos advogados têm capacidade técnica e quantos juízes têm capacidade técnica de aplicar esse modelo? 90% das demandas das grandes empresas americanas da vida, grandes grupos de construtoras nacionais, as ações são ações de consumo, tem aqueles advogados que costumam atuar somente até o 2º grau, assim como as ações trabalhistas, tem alguns advogados que atuam nas ações trabalhistas de forma muito especializada. Então, o que acontece? Essas pessoas vão até a desconsideração originária. Chegou ali, não consegue encontrar patrimônio, ela automaticamente se desestimula. Quantos processos ficam parados porque não está encontrando patrimônio?
Sim. O advogado não tem o hábito de diligenciar a investigação patrimonial. Então, a blindagem patrimonial, usando o termo coloquial para ficar claro para quem está escutando, ela não acontece como, eu estou ocultando o patrimônio. Não, eu estou gerando obstáculos que a base da pirâmide, que é onde está a atividade de maior risco, ela vai estar distante do seu principal patrimônio. E quando eu faço isso, automaticamente uma parcela dos teus autores de ações e uma parcela dos advogados deles não vão ter energia para chegar lá. Então, o grande segredo que a gente vende o grande segredo é esse, você está criando barreiras. Sim, cara, perfeito. E eu ainda digo mais, ainda que se chegue lá, identificou que tem ali participações, vamos lá, Marcelo Benevides, participações societárias. Vamos dizer que o advogado encontrou isso lá, tá, para fazer o pedido de desconsideração. É muito difícil ele ter uma decisão favorável se eu já tinha aquela empresa, se ela não tem nenhuma ligação com aquela outra. Eu sou sócio daquela empresa. E muitas vezes eu sou sócio até minoritário. Ou eu tenho só uma golden share, uma cota social só daquela empresa. Então como que vai me desconsiderar atingir o patrimônio que está lá com outros sócios? É muito difícil, ainda que ele consiga. Mas isso daí é fraude, você está falando. Não. Eu já tinha isso, isso já existia antes de existir qualquer ação judicial. Isso é plenamente permitido, é elisão fiscal, isso é planejamento tributário, na verdade, planejamento tributário. Eu me planejei, eu tenho empresa que não tem nada a ver, ali eu estou cuidando do meu patrimônio que é da empresa, não é meu, porque a gente integralizou aquilo dentro da empresa. E respondendo a Ellen, tem mais uma questão que eu acho super importante. O Guilherme ele cuida mais da questão dos empresários, mas a gente recebe lá no escritório muitas pessoas que às vezes tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. E para essas pessoas que às vezes o cara nem é empresário, às vezes o cara herdou aquilo ali, não quer ter que passar por um outro inventário. Existe uma vantagem, além dessas, que é a perpetuação do patrimônio. Por quê? O que vai acontecer? Esse patrimônio não é mais de uma pessoa, né? Esse patrimônio é de uma empresa, que é uma ficção do direito, né? Que é uma pessoa jurídica. Então, a empresa não morre. E a gente consegue colocar gatilhos dentro do contrato social para que, conforme novos sócios forem entrando, aqueles que forem ficando na administração mantenham aquele patrimônio dentro da empresa. Porque o direito empresarial, diferente do direito imobiliário, ele te dá muita... como é que eu vou dizer isso? Ele te dá muita possibilidade que o direito civil não te dá. Inclusive, tem algo que eu sempre digo, que o principal benefício de você institucionalizar seu patrimônio, de você tornar seu patrimônio empresarial, é que o direito societário, ele é muito mais privado, vamos dizer assim, né? Então você tem mais liberdade em cláusulas societárias do que efetivamente em condomínios imobiliários. E é interessante nesse ponto em específico, porque quando a gente fala de organização e gestão, um dos pontos que é muito interessante no planejamento sucessório é você evitar aquela briga porque um dos herdeiros não quer ficar naquele imóvel. Eu quero vender minha parte. Quando você institucionaliza esse patrimônio, está lá a cláusula social dizendo exatamente como pode ser feito. Não só o direito de preferência para os demais sócios, mas, por exemplo, eu peguei um caso em Brasília muito interessante em que ele queria algo muito claro. E, isso aqui foi onde eu comecei tudo, é a principal fazenda da minha família, e eu quero, quando eu morrer, que esse patrimônio em específico fique gravado de se tornar, e não pode ser alienado nos próximos 20 anos. Eu quero que meus netos brinquem aqui. Talvez, tirando a hipótese testamentária, com a condicionante, você não poderia fazer isso pelo tamanho da fazenda, que é a principal produtora. Então, quando você utiliza os gatilhos que, na verdade, a gente pescou do Instituto da Doação, que na hipótese de você doar, você pode botar cláusulas. Então, você doa as cotas com cláusula de incomunicabilidade. Quem está preocupado com os companheiros das filhas ou com as companheiras dos filhos, ele vai lá e faz a doação de cotas com cláusula de incomunicabilidade. Você pode botar a cláusula de impenhorabilidade. Isso aí já foi a nossa brasileirada. A gente pegou a holding e utilizou o benefício do estudo da doação, porque se eu estou te doando, eu posso te condicionar.
E hoje eu pego, por exemplo, cláusulas em que o dono do patrimônio vendeu para os filhos, como esse caso aqui do Will, vendeu para os filhos com cláusulas de incomunicabilidade. Ele não pode, o vendedor patrimonial, ele não pode impor restrições patrimoniais do comprador, ao comprador. Mas quem doa pode a quem recebe. Então, essa a falta de um advogado especialista na hora de fazer, e são essas as importâncias na gestão do patrimônio, que é um ponto muito interessante. Quando você explica bem isso, as pessoas entendem que não é só uma economia. E isso é tão importante que, assim, você falando isso, assim, na minha visão, isso é importante até para você deixar um legado. Sim. Porque se você... Quantos e quantas empresas de você, as pessoas lá... que assim, tem orgulho daquela herança, com tanto afinco, com amor. Amor, exatamente. E aí tem filhos, talvez, um com temperamentos diferentes do outro, um que não tem bom senso, enfim. Quando você deixa tudo muito bem estruturado, para que isso evita problemas familiares, atritos familiares futuros, brigas e até mesmo a quebra daquela empresa ou aquele grupo de empresas por conta de um problema familiar. Sim. A imposição de um conselho administrativo. Eu posso até transferir o patrimônio para meus filhos no evento morte, mas eu mantenho um conselho administrativo nas empresas. Ou seja, os filhos não vão brigar, não é o inventariante que vai administrar esse negócio. Então, esses pontos são muito interessantes. E tem algo que você falou de legado, a gente fala muito no digital, né? Então, eu prospecto muito pelo digital. E um dos vídeos com mais engajamento que eu tive, eu começo... Você, empresário, a palavra de hoje é legado. E aí eu começo a falar sobre a importância do planejamento sucessório. E conecta pra caramba. Porque o empresário brasileiro, empreender no Brasil é um desafio muito grande. Então, o empresário bem-sucedido hoje... aquele cara já mais velho, eu digo aqueles que realmente buscam planejamento sucessório. Ele viveu muita coisa. Hoje a gente tem uma classe de ricos do agronegócio, hoje a gente tem uma classe de ricos da indústria, que os caras começaram no garimpo. As próximas gerações não terão essas histórias. Mas o pessoal aí com 60, 70 anos hoje, grandes empresários, boa parte deles tem um início lá no garimpo. Então, essas pessoas valorizam isso. Né? Os próximos empresários, e a gente que convive com o empresário, a gente percebe a diferença das gerações, né? Hoje a gente tem uma geração muito mais nova, galera que mexe com startup, muito mais arrojados. Mais rápido. Mas você tem outro gatilho de venda. Mas para os grandes empresários hoje, principalmente os do agronegócio, os caras vieram de garimpo, cara. Então, para eles, quando você fala em legado, pega de um jeito diferente, pega no emocional dele. E é muito interessante como isso conecta. Agora, é o que eu estava dizendo. A reforma tributária ela vai matar muito dos aventureiros. Eu acho que a linguagem de holding, a linguagem de planejamento patrimonial, ela vai mudar. E porque quem trabalha de forma, quem entende na essência, não vende só uma economia fiscal. É muito mais que isso. Eu não falo de direito tributário no meu Instagram. Eu não falo de fisco. Porque eu não sou tributarista. Então, o que acontece é que a minha forma de vender holding está mais vinculada a isso. Sim. Entendeu? Na verdade, isso surgiu para mim porque como são muitos anos trabalhando com inventário e eu já vi tanta coisa, cara. Tanta família, às vezes perde praticamente o patrimônio inteiro. Porque, primeiro, por conta das brigas, né? Segundo, porque às vezes o inventário ele vai te custar ali 40% do imóvel, 40% do patrimônio. Se for um imóvel só... aí você já complica mais ainda, porque você acaba mexendo com o único bem que a família deixou. A família... Eu tenho um caso, vou te contar, mas às vezes você acaba acabando com o único bem que a família deixou. Tem que vender aquele imóvel para pagar as despesas do inventário. A gente sabe que tem deságio, vai ter aí uns 30%, 40%, às vezes até 40% no agro. Esse deságio é ainda maior, né? É absurdo. E por quê? Porque não teve ali um planejamento. A gente já teve um caso lá no escritório que simplesmente a pessoa faleceu e a esposa não tinha senha de nada. E é um cara que vivia muito bem, a família vivia muito bem, tinha lancha, jet ski. E aí, como é que faz? Não faz, porque aí tem que entrar com ação judicial para ter alvará. Não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz. E eles viviam uma vida de luxo, de classe média alta. Né? Então, assim,
até para isso, né, a organização, o planejamento patrimonial, ele vai ajudar ali o empresário, a família, porque muitas vezes a pessoa, a gente estava falando outro dia sobre seguro de vida aqui também, né? A pessoa ela não pensa, não quero saber, vou deixar dinheiro pro Ricardão. Né? É uma ignorância, né? Tipo, não é deixar dinheiro pro Ricardão, cara, teus filhos vão precisar, tua esposa vai precisar de um mínimo ali, se não tiver tudo muito bem organizado, vai precisar de um mínimo para ter uma grana ali para arcar com advogado, para arcar com eventuais impostos, imprevistos, né, que venham a acontecer. Você quer ver uma coisa legal? Você falou sobre essa questão de acesso à conta. Uhum. De fato, você precisar de um juiz de vara de sucessões para isso, o cara tem inventário de 20 anos lá. Eu tenho inventário de 20 anos. Imagina um sócio quando precisa de acesso à conta, quando o sócio administrador morre. Não cai na vara de sucessões. É na vara empresarial ou nas varas cíveis. Que é outro mundo. Você tem, olha como quando você pensa o planejamento de forma estratégica, você consegue achar benefício em tudo. Então podem aumentar os impostos. Aqueles que são os bons clientes de holding continuarão fazendo planejamento patrimonial. Você queria falar alguma coisa? Não, na verdade, estava prestando atenção que vocês estavam falando sobre essa questão do legado, porque é legal falar sobre isso, porque quando a gente se trata, além do dinheiro, é além daquele orgulho do que você construiu. Por isso que muitas pessoas, às vezes, até o negócio não está dando lucro, mas eles continuam insistindo naquilo, porque aquilo trata-se de um propósito de vida. Né? É muita energia já que se dispensou, a pessoa não quer abrir mão, né? Isso vende, viu? Isso vende. A pessoa não quer abrir mão daquilo ali. E aqui a gente falou agora de seguro de vida, né? E a gente estava conversando sobre isso também. Tem alguns advogados que não entendem muito bem, eles acabam... não, o dinheiro do VGBL, da Previdência Privada, você vai utilizar para a família. Bom, se você, primeiro de tudo, né, acho que se você tem um bom planejamento patrimonial e a holding está bem organizada, não vai ser isso que vai resolver a vida da família, principalmente se a gente está falando de famílias de alta renda que normalmente pagam um valor bem alto para fazer uma holding. Mas a facilidade que o VGBL, que a Previdência Privada tem, o seguro de vida tem, e de você poder escolher quem serão os beneficiários, isso daí faz toda a diferença, porque às vezes a gente já recebeu o cliente lá no escritório e falou assim, não, cara, mas eu quero deixar uma parte maior para essa filha aqui. Eu falei, não, mas isso não pode, porque a gente vai ferir a legítima. Aí a gente explica o que é legítima, o que não pode, que é o direito legítimo dela receber, isso está na legislação e tal. Tá, e o que eu posso fazer então para que ela fique com um valor a mais, mas que não venha ferir a legítima? Aí a gente explica, olha, tem aqui, a gente pode fazer um seguro de vida, ela já vai receber esse valor direto. O VGBL, a Previdência em São Paulo, nem é cobrado, né? Tem essa questão ainda do domicílio fiscal, da gente fazer isso dentro do planejamento, nem é cobrado o ITCMD, né? O governo já fez, acho que tem uma resolução, alguma coisa que não é cobrado. Então, assim, quando eu comecei a estudar, tem uns 2 anos mais ou menos, essa questão do planejamento patrimonial e sucessório, e continuo estudando até hoje, eu comecei a perceber, cara, como a gente quem não sabe isso, cara, parece que está em outro universo, é uma outra galáxia que você está vivendo, porque você vê que tem tantas coisas que você pode fazer ali para pagar menos imposto e de forma legal, que às vezes eu posso fazer isso? Isso não é ilegal não, doutor? Não, isso não é ilegal. Você está planejando, né, a sua gestão patrimonial para que você pague menos imposto. Isso não está errado, não. Isso aí está... E, inclusive, você falou dos Estados Unidos, né? A questão até a nossa lei de sociedades anônimas, que a gente utiliza para constituir as holdings, ela é praticamente uma cópiazinha da lei de sociedade anônima dos Estados Unidos, né? Que foram eles que aprimoraram, na verdade, porque o negócio começou lá na Inglaterra e eles que começaram a aprimorar. Mas dentro disso que a gente está falando, você considera que é uma boa alternativa, assim como nos investimentos a gente fala de diversificação, você acha que é importante também a gente usar essa ferramenta como uma ferramenta dentro do planejamento? Não é para resolver a vida, não é para pagar o ITCMD, não é para nada disso. Você acha que é uma boa alternativa? Eu acho que é um mecanismo válido em qualquer situação.
A gente estava falando agora sobre isso. Primeiro que se a gente está falando de planejamento, isso encaixa muito bem no planejamento. Né? Se a gente vai imaginar nas despesas sucessórias, ele pode ser sim essencial. E tem um ponto que eu acho que a gente pode falar aí diretamente com os advogados, com os contadores que vendem planejamento. Você pode inserir isso já na estratégia que você apresenta para o cliente. Lá no escritório, quando a gente vai pegar um caso novo de hold, a gente faz toda a análise, a gente pega toda a documentação, faz uma call inicial para a gente entender quais são as dores do cliente e depois a gente apresenta uma estratégia. Quando você apresentar a estratégia, já insira a contratação. Por quê? Porque você está pensando, primeiro, se eu estou comprometido com o objetivo do negócio, o advogado ele fica, às vezes, engessado querendo oferecer só a parte jurídica. Mas você pode inserir isso já na sua oferta. Então, olha, minha proposta de estruturação é desse jeito e com a contratação desse seguro, com a contratação dessa previdência, pensando em resguardar isso. Então, se você faz desse meio, por exemplo, a gente tem lá no escritório alguns perfis de clientes em que eles querem fazer, que são donos de ações, eles querem fazer de fato a holding só para gestão acionista. Só que os valores do capital social ficam absurdos. E na hora da transferência, você acaba tendo que pagar ITCMD. Porque como as ações elas estão em nome do dono do patrimônio, ele não consegue fazer a doação de cotas com as ações em nome dele, pessoa física. Então, acaba que você fica amarrado. Então, a despesa vai ser muito alta. E quem trabalha com ações sabe que não dá para dormir, né? Então, imagina uma discussão sucessória para que você possa movimentar essas ações. Entendeu? Então, toda essa movimentação, ela precisa ser, sim, custeada. Agora, se você se planeja para o custeio, eu estou planejando como vai acontecer a transferência de todo o meu patrimônio. Eu não posso planejar como pagar a despesa disso. Né? Então, assim, quando você pensa, quem pode mais, pode menos, né? Então, se você está planejando o seu patrimônio integral, você não pode aproveitar e planejar o custo. Aquele custo que você ainda vai ter. Então, eu acho que é bom porque eu acredito muito em seguros, previdências. Eu acho que é bom para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, com algum mínimo de organização financeira. Mas eu acho que para planejamento sucessório, para planejamento patrimonial, ele consegue atender inclusive aquilo que a gente não consegue resolver. Eu acho que nesse ponto você não deixa nenhuma ponta solta. Muito bom. E a gente estava falando sobre a pessoa que vai procurar. Chega no escritório e bate lá o cara que tá... Já aconteceu comigo de bater uma pessoa já com uma idade bastante avançada e já, infelizmente, já estava com uma doença terminal e queria fazer, né, o planejamento patrimonial. E aí, dentro disso, a gente sabe que tem aí várias questões aí que envolvem... Tudo bem, isso não é impedimento, a pessoa pode fazer, desde que os fins... sejam fins justos e legais e que não venham ali causar nenhum prejuízo a outro, né, a terceiro. Mas qual a idade certa? Quando que a pessoa ela tem que parar, olhar e falar, meu Deus, quando que eu tenho que começar a fazer o meu planejamento tributário? Eu tenho amigos que tem um amigo em particular que tem uma grana investida em bolsa de valores, tem uma grana investida em fundo imobiliário, e a gente conversa muito e tal. E eu falei, outro dia eu falei pra ele, botei uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, sabia que se um dia aconteceu alguma coisa contigo, que um amigo nosso, ele, infelizmente, voltando aqui no Rio de Janeiro, a gente tem esses episódios tristes, voltando no Natal, infelizmente, um amigo nosso de escola, de juventude e tal, foi baleado, né? Até um abraço aí pra família do Marilton Vaz, é médico também. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, tu já parou pra pensar? Melhoras aí, Marilton, tamo junto, cara. Tu já parou pra pensar que se acontece alguma coisa contigo, todo esse teu investimento, isso vai entrar no inventário? E talvez a Giovana só vá ver isso quando ela estiver lá com uns 25, 30 anos, né? Ele, não, realmente e tal. Ele falou, não, eu vou fazer, a gente vai fazer a holding, a gente vai fazer e tal. Mas é a realidade, né? Então, assim, dentro desse panorama, o que você acha que é um momento correto para a pessoa abrir uma holding? Vamos lá. Para nós que somos técnicos, é quando nasce. Porque se você já começa de forma planejada, mais organizado vai estar o seu patrimônio durante toda a sua vida. Então, eu, por exemplo, a primeira estruturação que eu fiz no perfil de holding foi minha. Eu tinha imobiliária, depois comecei a construir e ali eu já comecei a criar, a PJizar
meu patrimônio. Mas eu fui corretor de imóveis minha faculdade toda, juntei dinheiro, abri uma imobiliária e depois quis arriscar na construção civil. Cara, que bacana. Me arrependi profundamente. Que bacana! Pô, mas Não, é porque eu lembrei... A gente, ó, escutem, pra quem vai construir por esporte, por hobby, não faça. Porque eu tinha uma imobiliária, mas eu inventei de construir. Quando eu inventei de construir, eu esqueci que as garantias estruturais são de 10 anos. Resultado, eu não continuei construindo, eu já não tinha mais imobiliária, eu era advogado, mas eu ainda recebia notificação do PROCON, porque tinha dado uma goteira numa casa que eu tinha entregue lá na puta que pariu. Então, no final das contas, não valeu a pena. Mas, então, eu já ali, eu já pensei, cara, eu já vi essa parte de patrimônio, etc. Eu vou fazer e vou testar em mim, né? Então, para mim foi isso. Para nós somos técnicos, quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Mas vamos pensar no cidadão mediano, aquele que não tem aqui nossos clientes. Eu digo cidadão mediano é independente de quanto ganha, mas a pessoa que não tem o conhecimento técnico. Eu costumo dizer o seguinte, enquanto você está construindo o seu patrimônio de forma linear, você não precisa de uma holding. Quando você entende que daqui por diante eu vou multiplicar, faz o planejamento patrimonial. Por quê? Porque enquanto eu estou, por exemplo, comprei meu carro, agora eu troquei para um carro importado, estou ganhando bem, passei num concurso, minha empresa está me dando dinheiro. Comprei meu carro, comprei minha casa. Quem é o Big Brother? Comprei meu carro, comprei minha casa, agora comprei uma casa de campo, comprei uma casa na serra, enfim, viajo. Ali você está construindo de forma linear, uma coisa de cada para você. Quando você pensa, não, agora eu vou investir, ou então agora eu vou ter várias empresas, ou eu vou ter vários carros, ou eu vou ter vários imóveis, quando você começa a ver que o seu patrimônio está começando a crescer horizontalmente, verticalmente, ali é o momento de você organizar o seu patrimônio. Porque ele é o momento que você tem condição financeira, o custo vale o benefício. Né? Antes disso fica caro, se você deixar para fazer muito depois disso fica caro. Porque uma pessoa que já tem um patrimônio imobiliário, um patrimônio muito grande, para você incorporar, integralizar na holding, você vai gastar muito dinheiro. Então fica caro depois e fica caro antes. Então eu acho assim, eu entendi que eu cheguei no momento da minha vida em que eu vou crescer exponencialmente, meu patrimônio. Ou seja, eu vou começar a comprar mais de uma coisa. Então eu vou ter 2 apartamentos, 3 apartamentos, vou começar a investir, seja para alugar, para vender ou para uso próprio. Mas se eu vou começar a ter mais de uma coisa de cada, ali está na hora de você começar a colocar o seu patrimônio na PJ. Muito bom. Gostou do raciocínio? É legal, né? Boa. E ainda tem mais. Se esse cara que está aumentando o patrimônio dessa forma, horizontal e verticalmente, se ele é um empresário, aí, meu amigo, o negócio... Eu acho que o cara que pensa em abrir uma empresa, né? Não, quero abrir uma empresa para vender sapato, tá? Eu quero abrir uma sapataria. Vamos botar aí o exemplo da sapataria. Esse cara, antes de abrir a empresa para vender sapato, ele já deve constituir a holding. Por quê? Vai ter questões tributárias na sapataria, vai ter questões trabalhistas na sapataria, vai ter questões consumeristas na sapataria. Então, o empresário, eu acho que, pegando um gancho nisso que você falou, cara, ele já tem que pensar nisso. É porque a gente, na verdade, aqui no Brasil, né, o Gui, deixa eu te falar, o cara, a gente vai fazendo as coisas a gente vai fazendo. A gente não para se estruturar, a gente vai, vamos abrir aqui. Eu tava falando com minha esposa essa semana sobre assim, o ser humano ele só evolui na dor. E tem 2 tipos de dor, né? Sim. Tem a dor daquilo que é dito e tem a dor daquilo que é sofrido mesmo, né? Que é quando você cai. Então... o brasileiro é só quando cai. Então, o empresário ele só procura depois da primeira ação trabalhista, ele só procura depois da primeira ação tributária, ele só procura quando o patrimônio dele já está sendo atingido. Então, realmente... Mas é por isso que eu digo, para o médio, às vezes a gente não consegue explicar para ele a importância de você fazer isso. Isso que você falou é muito interessante. Você vai abrir uma coisa... Tá, beleza. Qual é a atividade fim da tua empresa? Eu sou locador de mão de obra. Meu irmão... Putz... Se eu pudesse dizer, abre uma hold. Não, abre um offshore, joga lá fora. Porque realmente é muito complexo. Bota lá no Panamá. Então, de fato, se a gente conseguisse explicar para esse cidadão médio a importância dele separar o patrimônio pessoal do empresarial desde o começo, só que boa parte deles ainda aluga em nome próprio. Mistura a conta paga PJ a conta da escola PS. dos filhos com o dinheiro da... A gente sabe que nossos colegas advogados fazem isso. Sim. Né? Então, sim. é difícil explicar para o cidadão médio. Foi difícil para mim fazer essa separação, né? E eu vou te falar que eu só consegui fazer realmente, definitivamente, essa separação depois que a gente começou a ter acesso a um planejador financeiro. Que ele dá até hoje, é nosso amigo, tá sempre com a gente. Thiago, um abraço para você. Ele tá sempre com a gente está sempre indo lá.
Ele que abriu a nossa mente. Fala, cara, não, vocês têm que separar a empresa de vocês e tal. E vou te falar, depois que a gente começou a fazer isso, cara, mudou muito, melhorou. Meu Deus do céu, não tem nem o que não dá nem pra comparar, né, vida? Sim, o controle ali, né? O controle, e cara. organização, ela faz total diferença. A organização faz total diferença. Você passa a olhar coisas, né, ali dentro que estão erradas naquela operacional ali, cada coisa vai para o seu lugar e a coisa prospera. Sim, né? Sim, isso E fundamental. dedicar tempo de qualidade a isso é muito interessante, né? A gente parar, porque é muito de autopercepção. Por exemplo, eu percebi que eu precisava de boleto. Você não, Guilherme, você tem que se organizar. Cara, me dá boleto. Porque eu prefiro pagar. Tá na minha me mão, dá um né? monte de previdência aí. Vai me dar um monte de seguro. Não, Guilherme, mas você tem que fazer uma reserva. Me dá previdência, me dá alguma coisa. Porque se eu não tiver um boleto para pagar, o Guilherme ele não vai pegar e dizer, não, peraí, eu vou deixar 10% da minha receita para um problema que eu tenha. Não vai dar certo. Então, eu acho que quando você dedica tempo de qualidade a fazer essa reflexão, de você planejar e organizar o seu patrimônio, você vai ter um advogado correto para te orientar a fazer isso. Você vai ter um assessor financeiro para te ajudar a fazer isso. Você vai ter uma corretora para te ajudar a fazer isso. Então, agora, quantas vezes a gente consegue dedicar tempo de qualidade para fazer isso com a gente, né? Pra fazer essa autoanálise. Eu acho isso é uma mudança de cultura. E o Brasil ele tem evoluído a passos lentos, mas ele tem evoluído culturalmente para pessoas que se planejam cada vez mais. Eu estava ouvindo hoje um podcast do Jota, que eu sou fãzaço do podcast dele, do Joel Jota, e ele tava com a Arcângeli, um podcast entre os dois, e ela falando que ela foi nos morros e fez um programa de pitch de vendas, tipo um mini Shark Tank. Ah, que legal. E ela disse, é impressionante como eu tive ali pessoas falando de planejamento empresarial, de como eles se estruturaram, organização. Então, existe uma evolução cultural, só que é muito mais na necessidade do que na prevenção. Entendeu? Mas essa cultura ela está evoluindo. E para nós que somos advogados dessa área, é muito interessante, né? Porque eu gosto quando eu recebo um cliente que está ali na classe média alta ainda e ele já quer se estruturar, ele já quer organizar, ele já quer ter uma sociedade bem feita. Eu acho que todo mundo que começa a sair um pouco dos modelos prontos de contabilidade de contratos sociais é uma pessoa que já tem ali um pezinho fora da curva, já está ali entendendo um pouco mais do que precisa ser feito. É porque é muito profundo, as pessoas às vezes elas não conseguem nem alcançar. A gente como é técnico e estuda sobre isso, a gente consegue ter uma visão mais ampla, mas é muito profundo. Às vezes até tinha coisas que eu comecei a estudar sobre, até falava com ela, falei, caramba, eu tô estudando umas paradas de contabilidade que tá dando um nó na minha cabeça, porque eu sou de humanas, né, então assim, eu comecei a olhar, então para eu entender aquilo ali, e pegar ali uma visão para eu poder entender para o cliente, cara, demorou um pouco, né? Então, assim, essas leis, COSIT, tem uns termos da contabilidade, né, que a gente não está acostumado, que tem até um termo que é CPC, que não é o CPC, né? Nossa, não é o Código de Processo Civil. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu te falo, cara, é importantíssimo ter um contador também, como você falou, né? É um trabalho a quatro mãos, né? Tipo, o contador... Exato. Ele pode ser o cara que vai acabar com a tua holding ali, com o teu planejamento, ou pode ser um cara que vai ajudar muito também. Às vezes eu converso muito com o nosso contador, que é parceiro nosso, e às vezes ele me dá umas ideias assim que eu não tinha pensado, porque ele é mais da área matemática do negócio, né? E a gente está muito pensando na estratégia, né, de proteção, né? Planejamento patrimonial, aí eu falo desde holding até a organização de grupos econômicos. Planejamento patrimonial, ele é um produto multidisciplinar. Então, o cliente, quando ele contrata, por exemplo, meu escritório para fazer o planejamento patrimonial dele, seja sucessório, para fins de blindagem, de proteção patrimonial ou para fins de controladoria, né, vamos dizer assim, das suas empresas, a gente sempre diz que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, normalmente, a gente tem uma parceria e tem um parceiro específico, um bom tributarista, porque mesmo que eu seja o advogado societário, é bom você ter alguém mais especializado ainda, que pense nisso com hiperfoco. A gente sempre tem também um bom contador e a gente indica alguns. Hoje a gente tem um escritório de contabilidade em Brasília que para mim foi a melhor experiência que eu vivi, que eu vivenciei na estruturação de hold. Então o meu cliente, quando ele contrata, eu deixo muito claro que dentro daquela planilha de custos que eu estou mandando para ele, eu tenho especialistas em cada área que vão fazer com que ele receba o melhor produto possível. Né? Então é um produto multidisciplinar.
E aí tudo que a gente conversou aqui hoje é um caminho da legislação para que esse produto seja cada vez mais multidisciplinar. Então vão afastar os aventureiros que vendem holding enlatada por aí. Que acha que holding é fazer um contrato social. É criar uma PJ e botar lá, criar uma empresa participações e botar lá tudo que tem. Ou então, uma administradora de bens. Não, eu tô criando uma holding. Aí fez um CNPJ, tu vai lá e é uma administradora. Tipo, não tem nada de holding naquilo ali. Eu peguei uma que era assim, administração de de imóveis próprios. Pronto, holding. Esse que a gente tá falando. É isso. Qual é o KENAI? Administração de imóveis próprios. Pronto, e essa pessoa aí, né? Que você falou. Holding imobiliária. Exatamente isso. Mas é isso. Tudo que a gente está conversando aqui hoje é um movimento que está acontecendo de maturação desse produto. Né? Eu acho que a gente vai ter... os bons profissionais do mercado continuarão no mercado e estarão cada vez mais no topo da pirâmide desse produto em específico, porque os enlatados não vão valer a pena. Eu acho que assim, tem um estudo que fala, né, dos early adopters, né, e a galera que acaba adotando mais tardiamente os produtos, né, as coisas novas que surgem, né. Normalmente, quem já entra no início tem algumas vantagens, né, principalmente porque quando isso começar, e eu acredito que essa questão do planejamento patrimonial ainda é algo muito assim, muito embrionário aqui no Brasil, muito poucas pessoas sérias como você, Gui, faz isso, entendeu? E lá no escritório também a gente faz isso, a gente procura fazer um trabalho sério tanto que a primeira pergunta que a gente faz, para que você quer fazer isso? Dependendo da resposta, poxa, eu queria te agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui, mas não vou poder te ajudar. Você não tem ninguém para indicar? Não tenho ninguém para indicar, porque eu não vou fazer nada errado, nunca na minha vida vou querer me beneficiar, receber alguma coisa prejudicando a terceiros. Mas eu acho, assim, a visão que eu tenho em relação a isso é que ainda é muito embrionário. Tipo, a gente está ainda surfando num oceano azul de oportunidades nesse sentido, obviamente, de bons profissionais, porque tem muita gente aí que fala que faz holding, mas não tem nada a ver com holding, né? Não tem nada a ver com planejamento patrimonial e sucessório. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco, a gente falou bastante, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria que você falasse um pouco, as pessoas elas não têm noção, né, de quanto elas vão ter que despender, quanto que a família que ficou, né, vai ter que gastar para fazer um inventário, quanta energia se coloca nisso, e principalmente também que muitas vezes a família ela tem que descer um degrau por conta dessa má administração. Como é que você enxerga isso? Para a gente que já trabalhou com sucessões, né, a gente consegue entender o quanto o inventário ele penaliza o patrimônio familiar, né? Não só a família. Mas tem até um vídeo meu que eu falo muito sobre isso, sobre você preservar o desgaste emocional de uma sucessão ordinária, né, de sucessão comum. Então, de fato, o processo de inventário, eu vou até me arriscar e um pouco mais além do que você falou. Claro. Eu acho que boa parte dos inventários de grandes patrimônios, eu digo grandes patrimônios, eu não estou grandes para a média brasileira, patrimônios, sei lá, acima de R$1 milhão, né? A maioria dos grandes inventários, eles fazem a família descer um degrau, sim, por um motivo muito simples. Normalmente os herdeiros não estão preparados. O empresário ele não prepara os filhos para assumir as empresas, ele não prepara as esposas para assumir a empresa e vice-versa. Às vezes os pais, o marido e a mulher, eles constroem um patrimônio junto, mas não preparam os filhos para assumir, não preparam os filhos para esse momento. Existe um bloqueio emocional de falar sobre a morte. Então, existe um problema emocional, existe um problema de desorganização patrimonial. Eu tenho um inventário muito grande de 2016. Você tem 8 anos, né? E eles, basicamente, não havia sequer as regularizações imobiliárias. Muitos imóveis, uma mania do imobiliário no Brasil de fazer compra e venda, escriturar e não registrar. Então, até isso, a gente acabou tendo que brigar para que essa família tivesse patrimônio. Né? Porque senão não haveria patrimônio a inventariar. Né? Então, existe um desgaste emocional, existe um desgaste familiar, existe um desgaste de patrimônio. Vamos lá, vamos botar em números. Você gasta aí entre 10% e 20% no mínimo do seu patrimônio no inventário comum. Por quê? Porque só o advogado vai comer 10%. Hoje?
Né? Hoje em dia, né? É. Porque vai piorar. Não, vai piorar muito. Mas assim, mal e porcamente, o advogado vai levar 10%. Então você vai ter essa despesa. Você vai ter despesa de regularização patrimonial, porque normalmente tem. Você vai ter despesa de avaliação patrimonial. E se forem bens indivisíveis, você ainda vai perder dinheiro na venda. Ou seja, você vai perder entre 10% e 20% no mínimo. É no mínimo. Você já começa 20% a menos. Para uma família com 4 filhos, a gente está falando de pegar R$1 milhão e botar 250 mil na mão de cada um. Se fosse 0 a 0. Você vai jogar fora no mínimo 20% disso. Esses filhos terão a condição financeira que o pai dava para eles? Não. Não. Essa família vai continuar tendo a mesma condição financeira? Não. Agora, se você transfere um CNPJ para seus filhos, um CNPJ produtivo, organizado, planejado, eles vão continuar vivendo da forma que viviam com você. Então, existe uma possibilidade de você não desgastar o patrimônio, não desgastar emocionalmente a família e garantir a manutenção da qualidade de vida. Cara, e falando, eu sei que tá acabando, mas é só pra finalizar. Eu tava vendo pra cá e eu tava vendo uma notícia agora que falou sobre o Zagallo. Sim. Você viu a notícia? E que ele, na verdade, ele fez um testamento, deixou metade dos seus bens para o filho e aí dividiu depois os outros 50% para os outros filhos. E aí, falando nisso, porque provavelmente ele não tinha uma holding, o que aconteceu? O testamento ele vai ser passivo de contestação, e aí vai se prolongar e tudo mais, porque ele só deixou 50% para o filho mais novo, porque quando a esposa faleceu, os filhos mais velhos tentaram tirar ele do testamento. Do testamento não, do inventário. Tentaram tumultuar e tirar ele e ficar só para os filhos. E aí, talvez ele, por falta de orientação, não fez uma holding onde agora ele fez mais uma vez, ele fez um testamento e que provavelmente vai ser contestado até todo mundo receber, e, enfim. Até isso tem que ser pensado. Quando você institucionaliza seu patrimônio e planeja associações, você evita que os impactos emocionais interfiram na distribuição do patrimônio. Então, a gente tem hoje a relativização dessas intenções, né? Então, a livre, né, gestão do seu patrimônio, ela é flexibilizada, ela é relativizada. Então, naturalmente, perfis como testamento, antecipação de herança, essas coisas elas são muito complexas. E outra, uma impugnação desse testamento vai fazer com que o inventário dele demore mais de 20 anos. Entendeu? Perde o objetivo. Vai ficar brigando. Você vê aí agora do Gugu. Eu ia dizer o do Gugu. Você vê o do Juca Chaves agora também, que tinha um testamento que não contemplava as filhas adotivas, enfim. Guilherme, quero te agradecer. A gente teria muito mais coisa para falar, mas nosso tempo aqui, infelizmente, ele já encerrou. Mas, meu amigo, foi um prazer te receber, cara. Muito bom. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Sim. E é sempre bom a gente não falar tudo, porque depois fica faltando um pouquinho para você voltar e a gente falar mais. Não, e agora não vai faltar a oportunidade, né? Com certeza, com certeza. É isso. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui. Pode contar comigo sempre que precisar. Imagina, tamo junto. Olha só, quero agradecer você que ficou aqui até agora assistindo esse episódio. Vou pedir para você curtir esse vídeo, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida também. E eu vejo você no próximo episódio. Um abraço e até lá.